mãos para a peleja. Só até aqui, essa parte aqui. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre restauração em família. Neemias era um jovem que nasceu em um cativeiro como escravo, foi adotado pela esposa do rei Artaxerxes, a rainha, que no momento agora não estou lembrado o nome dela. Eles moravam em uma fortaleza chamada Suzã, onde depois, lá na frente, passou um outro governador chamado Eixoeiro, onde foi levantada uma mulher com o nome de Esther, e os irmãos conhecem um pouco sobre essa história aí, eu creio que os irmãos conhecem. Esse jovem ele nasceu sem conhecer a cidade dos seus pais. Interessante, queridos, que ele foi, durante o tempo que ele foi crescendo, ele foi recebendo uma educação limpa, ele foi aprendendo a etiqueta do lugar, do palácio que ele estava ali, e foi adotado ali para ser preparado, separado para ser copeiro do rei Artaxerxes. Servia o vinho ao rei, e o rei Artaxerxes tinha Neemias como um filho adotivo. Ele começou a juntar ali o ouro, a prata, ele, com seus 17 anos mais ou menos, se tornou um jovem muito rico. Só que ele foi crescendo, a maneira que ele foi aprendendo ali com o rei, ele foi separado ali para servir ao rei também como conselheiro. Eu já fiz esse parede para abrir para dizer para você aonde você está, o que você faz, o que você aplica, o que você pensa, o que Deus te ensina, é para você usar para a glória de Deus, é para o nome do Senhor ser glorificado. E eu quero dizer nessa noite, eu vou falar bem calmo, essa palavra ela é importante, a gente mastigar ela bem direitinho, para a gente alimentar a alma. E Deus me direcionou para falar que cada um de vocês é um Neemias para essa época, para essa sociedade de hoje. Amém. E na casa onde você mora, na rua que você mora, no bairro que você mora, Deus ele vai usar você ali para reconstruir, para restaurar. Deus ele vai te colocar você como Deus colocou Neemias ali naquele lugar. Eu estudando sobre a geografia, porque quem estuda geografia bíblica, é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento nessa área, E descobri no estudo, que a distância da fortaleza de Suzã para Jerusalém era aproximadamente 1.500 quilômetros de distância. Ali ele foi crescendo, ele foi colocando no seu coração o desejo de ir em Jerusalém. Eu não sei se você deseja um dia conhecer Jerusalém. Eu desejo um dia conhecer Jerusalém, mas se Deus não der a oportunidade para nós conhecer a Jerusalém da terra, tem uma nova Jerusalém esperando por nós. Jerusalém nos espera. Louvado seja Deus. Neemias ele começou a orar. Capítulo 1 de Neemias, você vê que ele começa a orar de dia e de noite, jejuar. Aí é o segredo, meu irmão e meu irmão, para a grande vitória. Não é murmurar, é comer bastante da palavra, se alimentar bem e manter a sua família na casa de Deus. Fazer da sua casa a extensão da igreja. Fazer um devocional na sua casa todos os dias, como eu faço lá em casa com a minha família. Nós temos, meu irmão, que entender que nós somos um reconstrutor. Nós não podemos estar num lugar para fazer divisão, para destruir. Nós temos que estar num lugar para construir. Não podemos fazer acepção de ninguém. A característica de uma chamada de um homem ou de uma mulher de Deus para a obra de Deus, paciência. É uma das virtudes
que Neemias tinha ali na fortaleza de Suzã? Paciência. E quando nós temos paciência, a paciência ela gera experiência. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito ali, quando o apóstolo Pedro diz assim, lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso redor, ungindo, bramando como leão, e buscando alguém que possa tragar. Precisamos vigiar. Precisamos pedir a Deus o que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria. Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido saúde, mas Salomão não pediu, ele pediu sabedoria. Um dia desse eu fiz uma pergunta para o meu filho mesmo. Eu disse, Rebeca, se Deus perguntasse a você, o que é que tu quer que eu te dou? Você quer o quê? Você quer saúde ou sabedoria? Ele disse saúde. Aí eu tive que vir para a Bíblia, mostrar dentro da palavra que Salomão não pediu saúde, Salomão pediu sabedoria. E quando Deus ouviu de Salomão, Deus falou, por você ter pedido sabedoria, eu acrescentarei demais todas as outras coisas da tua vida, saúde, muitos anos de vida e muita riqueza. E foi isso que Deus fez com Salomão. Amém? O inimigo fica furioso, irmão. Quando é na hora da palavra, o inimigo fica furioso. Então por isso que é importante ficar no espírito de oração. Amém? Nós não podemos ficar em dois pensamentos, né? Que aí a gente não vai entender o conteúdo da mensagem. Neemias, quando ele se prepara, a primeira atitude de Neemias, ele foi se preparar jejuando e orando. Essa foi a primeira atitude de Neemias. A segunda atitude de Neemias é que Neemias estava esperando uma oportunidade para o seu senhor, o rei Artaxerxes, perguntar para ele por que ele estava agindo daquela maneira. O rei olhou para ele e viu ele com o semblante caído. Ele estava triste. E o rei perguntou e deu a ele a autorização, porque naquele tempo, irmãos, não podia chegar diante do rei olhando para a cara, tinha que chegar de cabeça baixa. E ele servia na bandeja o vinho ao rei de cabeça baixa, não podia olhar para os olhos do rei, só se o rei pontasse o cetro, ou autorizasse ele olhar. E o rei disse, Neemias, tu estás tão abatido, o que está acontecendo? Eu permito, fale. E ele disse, Senhor, a cidade dos meus pais está em ruína, está queimado, destruído, sepulcro, está tudo desmoronado lá. E como eu queria estar lá, eu não posso, meu Senhor. E o rei Artaxerxes pegou e falou assim, eu te darei a você carta, e você vai lá resolver esse problema. A Bíblia fala que Neemias, ele pega a carta do guarda da floresta para pegar bastante madeira, pega a carta, a autorização do rei, para o rei mostrar para a autoridade lá de Jerusalém, e ele prepara os camelos com bastante bagagem. Ele foi preparado. Eu já fecho esse parênteses para abrir para dizer para você, meu irmão e irmã, para a gente se envolver na obra de Deus, temos que estar preparados. Fala para o seu irmão, sua irmã, sua esquerda e a sua direita, diga assim, se prepare, porque Deus ele vai te levar. Ele vai te enviar. Se prepare. Você não vai ficar dentro desse buraco. Deus tem algo melhor, maior para te entregar. Então se prepare. Eu estou todo arrepiado com essa palavra. O Espírito Santo de Deus manda dizer isso para você. Elias estava dentro de uma caverna. Começou lá um terremoto, começou um vento forte, teve fogo, né? Mas a Bíblia diz que Deus não estava em nada disso. Deus ele veio como uma brisa suave,
aquele vento soprou lá dentro da caverna, e ele ouviu aquela voz e perguntou: Elias, o que é que tu faz aí nesta caverna? O que é que tu está fazendo aí? Saia da caverna, Elias. E a Bíblia fala que Deus alimentou, o anjo do Senhor foi ali, alimentou Elias com pão e água. E disse: você vai viajar para onde eu vou te enviar. 40 dias. Se alimenta bastante, coma bastante do pão, beba bastante água, porque você vai fazer uma viagem e eu vou te enviar a um lugar. E lá eu já preparei uma pessoa para cuidar de você. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que Deus já preparou alguém para cuidar de você, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele vai cuidar, Ele vai usar empresário para bancar, para dar um enxoval no seu ministério. Aleluia. Diz que, interessante, irmãos, que Deus, Ele não mandou para uma viúva que estava esperando lá, era uma viúva pobre, não era uma viúva rica. Agora, sabe por que não era uma viúva rica? Porque se a viúva cuidasse dele, a glória ia ser para a viúva, por causa da riqueza dela, meu irmão. Deus usou uma pessoa que não tinha nada, viúva pobre, viúva sem nada. Tem até uma música, né? Uma letra de uma música que canta: viúva sem nada, né? Viúva pobre, né? E Deus usou ela para, né, fazer um bolinho para o profeta. E o profeta abençoou ela e profetizou sobre a vida dela durante 2 anos. Que ele ficou naquela cidade que estava devassada. Deus não deixou faltar na casa daquela viúva nada. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que se você não sair da presença de Deus, Deus vai mandar os corvos para lhe alimentar. Deus, Ele vai cuidar de você. Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Receba esta revelação em nome de Jesus. Aleluia. Neemias fez essa viagem, teve que enfrentar 3 obstáculos no meio do deserto. Diga para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda e a sua direita, diga assim: se prepare que tem obstáculos no seu caminho. Mas mesmo os obstáculos que tiver no teu caminho, Deus vai te dar a você estratégia, minha irmã. Vai te dar força, vai te dar sabedoria, discernimento para você vencer e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Isso aqui é revelação. Aqui é para quem crê. Se você não crê, eu quero no seu lugar. E se você não quiser a bênção, é para mim que eu quero. Amém? Eu estou pregando para mim também. Essa palavra é para mim também. Então pegue a carona aí, por favor. Pegue uma carona. Neemias, ele quando viaja, enfrenta os escorpiões na Ásia, né? As serpentes pretas do deserto e caranguejeiras venenosas. Uma picada de cada um desses insetos, irmãos, dentro de menos de 1 minuto fica preto da cor do calvão. A pessoa não consegue, o sangue seca no corpo e você morre na hora. Eu estava estudando sobre o escorpião do deserto. Tem uns dedos que chegam a 25 centímetros de tamanho, irmão. Os bichos são grandes, viu? E Deus livrou ele do escorpião. Deus vai te livrar você, irmão, minha irmã, dos insetos, das picadas, das alfinetadas, das perseguições, das calúnias. Deus vai, minha irmã, te livrar em nome de Jesus. Isso aqui é revelação. Isso aqui é a revelação da palavra. Deus vai te livrar. Ele foi livrar, Deus livrou ele da cobra venenosa dentro do deserto. O deserto, irmãos, para quem já estudou o deserto, sabe que o deserto, de noite, ele é frio igual uma geladeira, irmão. Durante o dia é escaldante. Se você atravessar o deserto com uma bandeja de ovos, os ovos chegam tudo cozinhado, tudo. Tão quente que é o deserto. Mas penso eu na minha concepção espiritual, que o mesmo milagre que Deus fez lá na saída do Egito para Nova Canaã, que a nuvem ficava ali sobre aquele povo, né? O povo hebreu, né? Que saiu do Egito. Se você vai ver essa história lá no Êxodo, né? Lá em Êxodo.
Aquela nuvem também apareceu também para Neemias. De noite, Deus esquentou Neemias do frio. Deus, ele dá o cobertor conforme o frio de cada um, né? O cobertor é dado conforme a necessidade de cada um. Deus, ele suprirá, como diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, né? Deus, ele suprirá todas as suas necessidades. Amém? Neemias, ele enfrenta o deserto, chega em Jerusalém à noite. Ele viajou vários dias, porque era 1.500 quilômetros de distância, é muito longe. Segundo os historiadores, eu estudei alguns historiadores, eles chegam a dizer que 1.500 quilômetros a pé leva mais ou menos aproximadamente 3 meses para você chegar. Eu me lembro quando eu era devoto de Padre Cícero, que eu viajava para o Juazeiro do Norte com a minha maquininha de açúcar. Não sei se os irmãos conhecem aqui, eu vendia algodão doce, né? E eu levava, passava 3 dias lá no Juazeiro. E eu dentro do ônibus olhando para fora, para as paisagens, né? E via pessoas andando a pé. Pessoas que vão para o Juazeiro a pé, pagar promessa, vai a pé para o Juazeiro do Norte. Tem pessoas que vão assim, para um outro lugar, né? Para um canto a pé, pagar promessa. E eu fiz 13 viagens para o Juazeiro com Gemília. Não sei se vocês já chegaram a conhecer essa mulher. Ela, né? Gemília, a mãe de José, que se candidatou a vereador aqui. Eu não sei se ele chegou a ganhar alguma vez, não sei se ele chegou a ser vereador, né? Eu me lembro dele que ele estava candidato, né? E ela chegou a falecer. Todo ano ela fretava o ônibus aqui com a nova. E eu ia com ela, a gente ia. Eu ia para o Juazeiro no ônibus, fretado com ela. Outra vez eu fiz uma viagem com o Neto. Outra vez foi com o Galego, lá dentro da cidade de Lagoa Nova, para lá, para o Juazeiro. E tem 13 assinaturas lá no estado do Padre Cícero minha. Lá. Chegava lá e assinava. É meu nome. Ignorância, falta de conhecimento da palavra. Depois, quando eu descobri que Padre Cícero entrou na política, morreu como deputado e afastado da sua própria religião, aí eu comecei a desejar a não mais fazer promessa para ele. Respeito quem faz, respeito, né? Está gravando aí, né? A gente não pode desmerecer a fé, a religião de ninguém, né? A gente tem que respeitar. Só que Deus, ele falou no meu coração, é momento de você pedir a mim. E quando você estiver pedindo a Santo A, Santo B, Santo C, a graça ela vem, mas não foi Ele que deu, é eu que dei por causa da misericórdia. É a misericórdia de Deus que é tão grande, irmãos, que você pede a um santo, aí você pensa que foi um santo que deu. Hoje tem aí, até estão querendo canonizar aí Frei Damião, não sei se já foi canonizado, um santo, né? Tem Lampião, né? Santuário, né? De Lampião, lá no Pernambuco, onde as pessoas fazem romaria, pedindo ao santo Lampião, né? Para abençoar a família, abençoar as suas vidas. Hoje eu peço ao meu Pai, ao Eterno, hoje eu peço a Jesus, que Ele me cuida, que Ele cuide da minha família, e está cuidando. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Neemias, né? Ele começa a observar dentro da cidade, ele não procura pousada para dormir, ele vai olhar, e ele vê os destroços, os entulhos, vê tudo lá. E uma coisa que eu acho linda na vida de Neemias, que me faz ter força, na história de Neemias, que Neemias olhou assim e disse: aqui ainda dá para levantar, dá para botar tudo no lugar. Neemias, ele não achou dificuldade, ele viu, né? Os tijolos de entulho, ele levou coisas ali que ele não precisava nem ter levado tanta madeira, mas uma parte das madeiras ele usou para fazer as portas, porque cada uma porta, quem estudou Jerusalém sabe que cada uma porta tem uma pessoa que fica ali para atender, para julgar as pessoas, né? Entendeu? Cada uma porta tem um nome, um significado. Isso aí fica para uma outra hora para falar sobre isso, para não fugir muito aqui do texto, também. Jerusalém foi destruído várias vezes. Não foi destruído de uma vez, porque Deus fez promessa, 2 lugares que nunca vai ser destruído, meu irmão.
é Jerusalém e o Egito. O Egito, sabe por quê? Porque acolheu o libertador, que foi lá libertar o povo hebreu, Moisés. E Jerusalém, porque Jerusalém, né, recebeu de braços abertos Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por esse motivo que Jerusalém está hoje em guerra lá, né? Não sei se os irmãos estão vendo pela internet, né? E nós temos que orar pelo Israel, né? Temos que orar pelaquela nação, que tem missionário lá morrendo, pessoas que foram lá levar a palavra, perdendo as suas vidas pela obra do Senhor. E nós temos que orar por Jerusalém, temos que orar por Israel, amém? Neemias, ele, no outro dia, quando amanheceu o dia, no capítulo 3, ele ajunta 38 maioral de lá, diante de uma praça que tinha lá, uma praça pública. E ele não apresentou a carta do rei, ele não apresentou. Sabe o que eu acho lindo de Neemias? Que Neemias, ele apresentou a mão de Deus. Eu vim construir esse lugar. Aí sempre vai levantar alguém para dizer qual é a garantia. Que foi Sanbalate, né, que se levantou e perguntou para Neemias: Neemias, qual é a garantia que você vai dar que esse muro que você está levantando aí, ele vai conseguir ficar em pé? Qual é a garantia? Porque se passar uma raposa, esse muro ele vai cair. Uma raposa é igual pena, é maneiro, não é nem um quilo. Entendeu? Primeiro nós temos que estar preparados para enfrentar a zombaria. Neemias, ele enfrentou. Ele não saiu do adame. Isso você vai ver lá no capítulo 6 de Neemias, né? Ele estava sentado, 4 cartas veio o rei, né? Eu sou do rei de Quedar. Desça aí, Neemias, eu quero falar contigo. Não posso. Eu estou fazendo uma grande obra aqui e eu não posso descer para atender você, para me ouvir, para falar com você. Eu só posso descer quando eu terminar de construir o muro de Jerusalém. Eu não posso conversar com você, mas eu sou o rei de Quedar. Você pode ser o rei, pode ser o que você quiser, mas não posso, eu não tenho tempo de falar com você. Não vou descer. Neemias não desceu. Não desça, minha irmã, da posição da oração, da posição do evangelismo. Não desça. Não desça de se santificar, de consagrar a tua vida e a sua família. Não desça. Amém? Neemias, ele não desceu. E ali Sanbalate pergunta qual a garantia. Aí Neemias não mostrou, não foi a carta, ele mostrou a mão de Deus. A alta mão de Deus está sobre mim. É a mão de Deus. Ah, se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos mais aqui não, meu irmão, minha irmã. Lamentação 3:22. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus não tem fim. A misericórdia de Deus, ela é eterna. Neemias, ele continuou fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele. Outra coisa que eu aprendo com Neemias é que Neemias, ele aprendeu a lei de Deus, a lei de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ouvia, o primo dele vinha todo ano na fortaleza Suzã só para dar notícia de Jerusalém. E cada dia que ele recebia a notícia, mais angustiado Neemias ficava, porque Neemias tinha vontade de ir lá, mas ele precisava do alval, né, do rei, do seu senhor, porque ele estava ali como escravo. O rei Artaxerxes mudou lá como prefeito daquela cidade. Depois ele foi levantado como governador. Todas as províncias, aldeias e povoados ao redor de Jerusalém ficou debaixo do comando de Neemias. Foi igual como Daniel. Daniel cuidou de 40 cidades e 3 grandes impérios. E Daniel não saiu da posição da oração. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 10, né? No capítulo 6 de Daniel, no versículo 10, que ele orava 3 vezes por dia. Amém.
De manhã, de tarde. Quem foi que disse que trabalhando vai impedir você orar? Irmãos, eu vi um vídeo esses dias engraçado, irmão. Eu não sei se é muçulmano, ele é taxista, sabe? Aí quando chegou na hora de orar, ele parou o táxi e ele estava levando um cliente. Colocou o tapete na frente do táxi e ficou lá, fazendo as suas orações. Mas o cliente disse: cuide, eu vou perder o avião também, levando o cliente para o aeroporto para pegar o avião. É muita fidelidade à religião, né? Enquanto nós somos evangélicos cristãos, ficamos dando só o resto do tempo, né? Deus está falando. Temos que priorizar. Mateus 6, 33, 34. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar. Todo dia temos luta, temos peleja. Mas maior é o que está conosco, irmãos. Amém? Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Concluindo aqui a palavra, que já está chegando a hora. Quero dizer para você, Neemias, ele enfrentou o deserto, enfrentou, né, a zombaria e enfrentou a perseguição. Só se você for ler ali no capítulo 4 de Neemias, a Bíblia fala que Neemias trabalhava com uma mão e com a outra mão ele segurava a espada. Ele, junto com os soldados, segurava a espada. A espada, que é isso aqui, ó. Nós não podemos guardar a espada, que é a palavra de Deus. Amém? Neemias, ele foi um dos homens que foi bastante usado ali naquele lugar. Trouxe vida, trouxe o capitalismo. Todos os mercadores, vendedores, quando soube que Jerusalém estava construído, começaram a voltar. O povo de Israel que estava disperso por causa do rei da boca do Nabucodonosor, né, que saqueou a cidade, né, quando soube que estava construído, começaram todo mundo, cada um voltar de volta para o seu lugar. Sabe o que é que eu entendo dentro dessa palavra, irmãos? Que aquele que um dia esteve aqui, vai voltar. No dia que estava na casa de Deus, participando do corpo e do sangue de Cristo, arrodeando a mesa, né, que era membro da igreja, até dirigia culto, né, até era obreira, porteiro, né? Hoje está no mundo, está servindo aí o inimigo aí fora, está igual como o filho pródigo, desejando comer das bolotas, né? E o filho pródigo fez isso, né? Ou ele estava cuidando ali dos porcos, ele desejou comer ali aquela lavagem que era colocada para os porcos. Na hora que ele olha, ele diz assim: peraí, eu sou príncipe. Não, lá na casa do meu pai eu tinha banquete, tinha do bom do melhor. Eu vou voltar para lá. E ele voltou. E a Bíblia fala que ele chegou lá e disse: meu pai, eu não quero que o Senhor me trate como filho, me trate como os seus empregados. Você trata os seus empregados. Eu quero emprego, eu quero trabalhar. Ele veio diferente, ele mudou. Às vezes Deus permite alguém ir para o mundo para voltar mais manso, para quebrar, porque Deus, ele tem duas formas de trabalhar na vida do homem ou de uma mulher: ou trabalhar pela uma maneira correta, de uma maneira fácil, ou pela uma maneira difícil. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Mas vem, meu irmão, minha irmã, vem todo quebrado, mas vem em nome de Jesus, porque Deus te marcou, Deus marcou a sua família. Se você tem alguém da sua família aqui, que está no mundo, está aí comendo as bolotas do mundo, né? Comendo, participando dos manjares da terra, não se preocupe não, que daqui para terminar o final desse ano, ele vai voltar, ela vai voltar para a casa de Deus. Fique em
fazer um clamor, uma oração. Amém? Põe a mão no seu coração aí. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Deixa eu fazer esta oração pela sua vida. Louvado seja Deus, seu Deus, Pai amado, Pai querido. Eis aí a tua igreja, meu Pai. Eis aí, meu Pai, o teu povo escolhido para fazer a diferença aqui nessa cidade de Corraidão. Eis aí, meu Pai, o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tirando toda dúvida, tirando todo embaraço, repreendendo toda frieza espiritual, toda seta, todo trabalho maligno, toda ação contrária, toda palavra de maldição esteja sendo transformada em bênção, em nome do Senhor Jesus. Visita, meu Pai. Enquanto os teus servos estão aqui, meu Pai, visita a sua família, visita seu lar, a sua casa, meu Pai. Vai tirando toda a raiva da amargura, vai repreendendo todo o mal. Ajuda, meu Pai, para a igreja amar, perdoar, empatia. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda, meu Pai. Ajuda a igreja a achar. Revista de todas as armaduras, meu Pai. Coloca uma sandália na preparação do Evangelho, meu Pai. Coloca o capacete da salvação, meu Pai. Coloca a coraça na justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Repreenda todo o mal. Todo o mal de origem carnal e espiritual. Toda palavra lançada, que foi lançada este ano, esse mês, essa semana, eu repreendo agora em nome de Jesus. Esteja desmanchada agora todas as correias. Esteja desmanchada agora. Todo o cinto de Satanás está quebrado agora. Todo mal, toda palavra, toda simpatia, toda bruxaria, todo trabalho feito na mata virgem, na mata fechada, na cachoeira, na encruzilhada, no cemitério, eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, desmancha agora. Ele está quebrado agora todo o jugo, está quebrado agora em nome de Jesus. Toca no coração, meu Pai. Toca no coração da tua igreja. Traga avivamento. Ajuda a tua igreja, meu Pai, a marchar na terra. Ajuda, meu Pai. Coloca o desejo do coração da tua serva e do teu servo, meu Pai, para ter mais tempo para orar mais, buscar mais, ter mais a tua palavra. Ajuda, Espírito Santo. Vai restaurando a família, vai restaurando o ministério, vai restaurando, meu Pai, a saúde, vai restaurando as finanças, vai abrindo as portas que estão fechadas, em nome do Senhor Jesus. Salva o esposo da sua serva, meu Pai, salva a sua família, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Estou sozinho. Todo trauma, meu Pai, que ele carrega, repreenda agora em nome de Jesus. E salva esse jovem. Escreva o nome dele no livro da vida, meu Pai. Abençoa ele. Que através dele ele venha ganhar a sua família para o Senhor, meu Pai. Eu sei que existe. Abençoa ele em nome de Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, demorará, mas eu bem sei que a minha vida
Não, lá na casa de meu pai tinha banquete, tinha tudo bom melhor. Eu vou voltar para lá. E ele voltou. E a Bíblia fala que ele chegou lá e disse: meu pai, eu não quero que o senhor me trate como filho, me trate como se fosse empregado, você trata como se fosse empregado. Eu quero um emprego, eu quero trabalhar. Ele veio diferente, ele mudou. Assim que Deus permite alguém ir para o mundo para voltar mais manso, para quebrar. Porque Deus, ele tem duas formas de trabalhar na vida do homem ou de uma mulher. Ou trabalhar pela maneira correta, de uma maneira fácil, ou pela uma maneira difícil. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Mas vem, meu irmão, vem todo pedaço, mas vem.